Olá pessoal, estou aqui de novo. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que você está acessando aí. Eu estou aqui pegando embalo de termologia, que eu já falei duas questões já, né, de termometria, dilatação térmica, e eu vou continuar falando sobre dilatação. Vou postar aqui, vou comentar duas questões que caíram no Enem a respeito de dilatação. No Enem não costuma cair cálculos elaborados sobre dilatação térmica, mas a parte teórica. Aqui eu coloquei de um modo geral, aqui um resumozinho no quadro, né? E também aqui a exceção da água. Eu vou comentar rapidinho e depois eu vou falar sobre as duas questões que eu preparei. Bom, via de regra, o que acontece quando você aumenta a temperatura de um corpo? Temperatura o quê? Mede o grau de agitação. Então, se as partículas estão se agitando mais porque sofreram aumento de temperatura, o normal é que essas partículas se afastem. Todas as partículas do corpo se afastando, o corpo vai o quê? Crescer como um todo, aumentando assim o seu volume. E o contrário, né? Se essa agitação diminui, porque foi uma diminuição da temperatura, essas partículas tendem a, a ficar mais próximas e o corpo diminui, sofre uma compressão, diminuindo um pouco o seu volume. E aqui no quadro, então, eu fiz questão de colocar para vocês, né? Em geral, aumento de temperatura provoca aumento de quê? De volume. Diminuição de temperatura provoca diminuição de quê? De volume. Mas isso tem um impacto direto na densidade do corpo. A gente já conhece essa formulazinha antiga aqui, que fala o quê? Que densidade do corpo é a sua massa dividida pelo seu volume. Bom, como a massa do corpo não sofre variação, que a massa é a quantidade de matéria e a quantidade não muda, vai acontecer só diminuição ou aumento de quem? Do volume. E aí a gente nota que o volume é um denominador, então a grandeza inversamente proporcional com a densidade. Inversamente proporcional, professor, o que significa isso? Bom, é simples, né? Se a densidade é inversamente proporcional ao volume, o que acontece com o volume vai acontecer o contrário com a densidade. Então o aumento de volume provoca uma diminuição da densidade. Está aqui em cima. Aumentou o volume, diminuiu a densidade. Se diminuir a densidade, o corpo sobe. Ele sobe. Né? O ar quente aumenta o volume, fica menos denso e o ar quente sobe. O ar quando frio, aí é menor temperatura, menor volume e a densidade é o contrário. A densidade vai ficar maior, por isso que o ar frio o quê? Desce. A gente nota isso muito, né, quando a gente abre um ambiente que o ar lá dentro está gelado, porque tem um ar-condicionado funcionando. A primeira parte que você recebe o ar frio é nas suas pernas, nos seus pés, pode prestar atenção, porque o ar frio tende o quê? A descer rapidamente quando entra em contato com o ar quente do que está fora. Né? Você abre a geladeira, o ar frio logo desce para suas canelinhas. E o ar quente não, o ar quente tende a subir. Isso é via de regra, em geral é isso que acontece. Mas com a água, existe uma temperatura onde ela sofre uma anomalia, um estado diferente do comum, que é o quê? Na faixa de 4 até 0 graus Celsius. Com a diminuição da temperatura, a tendência é o volume diminuir. Só que com a água isso acontece ao contrário. Nessa faixa de 4 a 0, a água sofre um aumento de volume. Quando ela vai então a 0, vai congelar, o que acontece com o volume da água? Aumenta, ao invés de diminuir. Isso é uma anomalia, não é, pessoal? Ela aumenta o volume, por isso que o gelo sempre boia. Você não consegue fazer o gelo ficar no fundo do copo. Por quê? Porque quando a água vai ao estado sólido de 0 grau, a água vai sofrendo um aumento de volume. Com isso, a densidade diminui e o menos denso, o que eu falei? Flutua, boia. Tranquilo? E o contrário, né? No aquecimento de 0 para 4, quer dizer, no degelo da água, quando ela vai descongelando, então de 0 grau para 4 graus Celsius, o volume da água, ao invés de aumentar, já que eu estou aquecendo, ele faz diminuir, fazendo a densidade da água o quê? Aumentar. E com isso, essa água afundar. Tranquilo? Bom, a questão da primeira questão que eu vou comentar, ela é do Enem de 2018. Essa questão diz exatamente assim. A estratificação aquática é o fenômeno de divisão de lagos em camadas com diferentes temperaturas. Gente, camadas da água com diferentes temperaturas. Vamos lembrar disso. No verão, a água mais próxima à superfície é aquecida pelo sol, formando uma camada quente.
e a camada inferior do lago se mantém mais fria. Beleza. Agora, no inverno, a camada superior se esfria, ocorrendo um processo de troca de nutrientes e oxigênio entre camadas. Esse processo ocorre devido ao ou a quê? Então tá, no inverno, não é no verão. Ele falou do verão, mas a resposta é em relação ao inverno, na última frase. Então no inverno o que acontece? A camada de cima, em contato com o ar frio, a camada de cima da água fica fria. E não é aqui a exceção. Não é exceção. Ele não falou que está nessa faixa de temperatura. Simplesmente a água se resfriou. E aí eu estou no caso normal. Se a água se resfria, temperatura menor, volume menor, densidade o quê? Maior. Então essa água de cima que se resfria, desce. Por isso que ela pega e traz o oxigênio de cima para baixo, nutrientes de cima para baixo. E a camada de baixo mais quente sobe. É o que a gente chama de um processo de convecção da água, que é a água fria descer e a água quente subir. A água fria desce e a quente sobe. E ela entra nessa rotação, que é o que acontece até na panela quando a gente coloca no fogo, né? Embaixo está quente, sobe. E em cima está mais frio, desce. E aí a convecção começa a acontecer. Tranquilo? Então esse é devido ao que? A diferença de temperatura, que leva a uma diferença de densidade. Logo, nós estamos aqui no item E. O aumento da densidade da água na camada superior. Mais frio, menor volume, mais denso a água desce. Tranquilo? Bom, outra questão que eu quero comentar já trata da anomalia da água. Essa questão caiu em 2009 no Enem. Ah, pessoal, questão antiga, 2009, já tem 11 anos, pelo amor de Deus. Então calma, filho, a física não muda, né? Só se a gente for para outra dimensão, ficção científica. No nosso universo, a física é igual desde a formação do planeta Terra e vai continuar sendo. Então, a questão de física não fica velha, tá? Pode ser falada de uma maneira diferente, mas a parte teórica sempre vai ser igual. Então, o que nós estamos aqui falando? Veja só essa questão de 2009. Ó. Em maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. A temperatura aumenta, o volume aumenta, né? De maneira geral. O mesmo não ocorre com a água se ela estiver a uma temperatura próxima do seu ponto de congelamento. Qual é o ponto de congelamento da água? 0 graus Celsius. Ele está falando isso para nós, que nessa faixa de zero, próxima a zero, a água se comporta de uma maneira anômala, né? Quer dizer, não é normal. Ele continua falando, o gráfico a seguir mostra como o volume específico, que é o inverso da densidade, da água varia em função da temperatura, com a aproximação na região entre 0 e 10 graus Celsius. Beleza, qual faixa que ele está falando? De 0 a 10 graus Celsius. Então, de 0 até 4 é anomalia, mas depois de 4 não é mais anomalia. Vou repetir, de 0 a 4 a água vai sofrer uma dilatação diferente. Mas depois de 4 ela segue aqui o padrão normal, tranquilo? Então vamos lá. Ou seja, nas proximidades do seu ponto de congelamento da água. Ele está reforçando, é próximo ao ponto de congelamento. Então tem dois gráficos aí que a gente vai mostrar. Eu vou colocar o adesivo dos dois gráficos. Mas o mais importante, o gráfico segundo, eu coloquei aqui no quadro, para a gente acompanhar, beleza? Então o que esse gráfico tem? Aqui a densidade, o inverso da densidade, né? Que é o volume dividido pela massa. E ele está aqui dizendo para nós a temperatura, então, de 0 até 10 graus Celsius. E o que a gente está percebendo? Que na proximidade de 4 graus Celsius, essa massa específica aqui está o quê? Está diminuindo. E depois de 4 ela vai o quê? Aumentando. Então, até 4 graus... ela está diminuindo, mas isso aqui é o inverso da densidade, né? Vamos lembrar que densidade aqui é a massa sobre o volume? E aqui você tem o volume, centímetro cúbico, dividido pela massa, então é o inverso. Se fosse densidade, isso aqui estaria o contrário. Né? Tranquilo? Mas o que ele está falando para nós? A gente está observando que de 0 a 4 tem uma diminuição, de 4 a 10 eu tenho um aumento. Aqui é anomalia, de 0 a
4. De 4 a 10, ela segue como qualquer substância aí, beleza? Então o que ele fala? A partir do gráfico é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água, o volume ocupado por certa massa de água. O que acontece? Aí eu tenho que ler todos os itens, né? Olha só, diminui em menos de 3% ao se resfriar de 100 a 0 graus Celsius. Eu não posso falar isso, o gráfico não tem dado de 100 para mim, só tem dado até 10. Então, não posso falar isso. Letra B, aumenta em mais de 0,4% ao se resfriar de 4 até 0 graus Celsius. Veja, de 4 até 0. O que aconteceu? Ele foi de 1. Oh, que número é esse? Que número é aquele ali? Não aparece, né? Vamos colocar. Se aqui é 1,00010, aqui é 1,00020, aqui está na metade, então ele vai ser o quê? Vou pegar um preto aqui, tá? Ele vai ser 1,000, entre 10 e 20, 15. Gente, em porcentagem, a gente vai andar com a vírgula, quantas casas para frente? 2, né? Vezes 100%. Então, ó, 1, 2. Isso vai dar 0,015. Aí você vai falar, então é maior. É maior do que 0, vou colocar aqui, do que 0,004. Você vai falar isso para mim, que é maior? Né? Só que aquele 0,04 ali, ele corresponde a 40 em relação a esse 15 aqui. Oh, perdão, passou um 0 ali. Então aqui vai ficar 0,015 e lá 0,040. Então é maior. Não tá a alternativa então tá o quê? Tá errada. Ele tá falando que aumenta em mais de 0,4%. Não. Aumenta 0,015%. Aí ele vem na letra C, diminui em menos de 0,04 ao se aquecer de 0 a 4. Então, ó, aquecer de 0 a 4, de 0 a 4, ele saiu de 0,015 para 0. E isso é menor do que 0,04. Então, realmente diminuiu menos do que 0,04% quando ela foi um aumento de temperatura de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius. Eu vou colocar o adesivo da questão para depois a gente olhar com mais precisão aí esses gráficos, ok?